Bem, olá para todos. Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Teoria do Direito, que, como havia sido anunciado, é uma aula dedicada a Kelsen e o neocantismo. Essa aula é uma aula preparatória à nossa entrada na teoria pura do direito de Kelsen, e ela pretende situar o projeto de Kelsen, a sua visão de ciência do direito, no contexto mais amplo das discussões do neocantismo alemão, que são as discussões que influenciam diretamente a visão de ciência com que Kelsen trabalha. Nessa aula, nós vamos falar rapidamente a respeito de duas pretensões da crítica da razão pura de Kant, que vão ser retomadas no neocantismo. Em seguida, nós vamos falar sobre o neocantismo enquanto retomada daquelas duas pretensões, numa forma nova, dedicada à compreensão a respeito das ciências, da natureza das ciências e do papel das ciências na vida humana moderna. Vamos distinguir entre a escola de Marburgo, que se dedicou muito mais à compreensão das ciências naturais, e a escola de Baden, que se dedicou muito mais à distinção entre as ciências naturais e as ciências humanas, ou como eles se referiam a elas, as ciências do espírito. Vamos falar de Max Weber como uma figura transicional em relação ao neocantismo, entre o neocantismo e Kelsen, que tem uma visão também neocantiana a respeito de ciência, mas com uma formulação original, e que tem uma visão a respeito do direito moderno, de qual é a forma do direito moderno que vai ter uma influência direta sobre a obra de Kelsen. Em seguida, vamos falar sobre as características neocantianas que nós podemos encontrar em Kelsen, como a sua visão de ciência é influenciada pela discussão do neocantismo de que nós vimos antes, embora seja também uma formulação original, como nós vamos comentar. E vamos terminar falando das 4 pretensões explícitas da teoria pura do direito, que estão logo no seu primeiro item, no item A Pureza, no capítulo 1º, Direito e Natureza, da teoria pura do direito. No final, eu vou fazer, inclusive atendendo a alguns dos pedidos que foram feitos nos comentários das postagens que nós disponibilizamos até aqui, eu vou fazer algumas recomendações bibliográficas a respeito de artigos e livros que podem ser consultados como complementação do assunto que nós estamos tratando aqui. Vamos lá. Sobre Kant e a crítica da razão pura. O filósofo Immanuel Kant, que viveu e escreveu a maioria das suas obras no século XVIII, escreveu uma obra muito importante, uma das obras definidoras do pensamento ocidental, chamada Crítica da Razão Pura, primeira vez publicada em 1781. Essa obra é complexa, longa, ela trata sobre muitos temas, ela estabeleceu muitas teses fundamentais, algumas fundamentais pela controvérsia que produziram, outras fundamentais porque são até hoje adotadas como referencial de como nós pensamos sobre conhecimento, mas nós vamos nos centrar em 2 das suas pretensões principais. Vamos tentar ficar limitados a essas 2 pretensões para mostrar como elas são retomadas no neocantismo. A primeira pretensão da crítica da razão pura é a de compreender como funciona o aparato cognitivo humano, tentando estabelecer uma distribuição de tarefas entre o que o conhecimento humano apreende do mundo e o que ele acrescenta no processo de conhecimento. O que do conhecimento vem do mundo e o que vem do próprio aparato cognitivo humano. Então, ele distingue entre a matéria do conhecimento, aquilo que vem do mundo, aquilo que nós captamos por meio da nossa sensibilidade e que influencia o conteúdo que vai ser organizado pelo nosso aparato cognitivo, e a forma do conhecimento. As formas
que esse aparato cognitivo impõe a essa matéria, tornando-a organizada e inteligível para a nossa razão, para a nossa capacidade cognitiva. Então, a ideia de que o conhecimento se gera por uma mistura entre o que o sujeito apreende do mundo dos objetos e o que ele contribui com o seu aparato cognitivo é uma das ideias principais da crítica da razão pura. A ideia de que a matéria do conhecimento vem do mundo, enquanto a forma do conhecimento vem do próprio aparato cognitivo. E é por isso que o mundo aparece para nós como uma totalidade inteligível de objetos. Não porque o mundo já seja assim em si mesmo, mas porque nós o tornamos assim, impondo sobre ele as formas do nosso aparato cognitivo. Então, esta ideia, a ideia de um conhecimento que é uma mistura entre o que vem dos objetos e o que é imposto pelo sujeito, entre o que vem dos objetos e o que está no próprio aparato cognitivo, é uma das ideias importantes da crítica da razão pura, que vai ser retomada no neocantismo. A segunda ideia importante é a de fixar limites à razão, estabelecer sobre o que nós podemos conhecer e sobre o que nós não podemos conhecer, sobre o que é lícito que nós discutamos em termos de conhecimento a fim de chegar a um resultado final, a uma conclusão definitiva, e sobre o que está para além da nossa faculdade de conhecimento, sobre o que não é lícito que nós discutamos, sobre aquilo que será inútil que nós discutamos, porque nós não conseguiremos chegar a nenhuma conclusão definitiva. Então, fixar os limites do que nós podemos conhecer e do que nós não podemos conhecer. Ao fixar esses limites, Kant distingue entre dois usos da razão. Entre quando a razão é uma faculdade que organiza o conhecimento que nós obtemos a partir do mundo, na forma sistemática e unitária, na forma de um sistema unitário de conhecimento, que pode dar origem a uma ciência. Esse é um uso da razão, quando ela organiza a totalidade do conhecimento na forma de um sistema unitário. Esse é o uso regulativo da razão, é o uso legítimo da razão, é o uso que deve ser encorajado da razão. E quando a razão tenta ser uma faculdade autônoma de conhecimento. Quando a razão começa a usar os conceitos que nós temos no entendimento, conceitos que servem para organizar e compreender o mundo, não mais aplicando esses conceitos sobre o mundo, mas usando esses conceitos de modo autônomo, pensando-os como as chamadas ideias da razão, né? Extrapolações abstratas desses conceitos do entendimento, produzindo assim entidades e problemas autônomos que ou não existem, ou se existem, estão para além da nossa faculdade de conhecimento. A totalidade do universo, a constituição última da matéria, a sobrevivência da alma, a existência de Deus, sobre se nós temos ou não temos liberdade, todos esses seriam problemas que, do ponto de vista da razão teórica, pelo menos, são problemas não resolvíveis, são problemas indecidíveis, insolúveis, não porque eles são muito difíceis, e sim porque eles estão para além da nossa faculdade de conhecimento. Eles são derivados do chamado uso constitutivo ou ilegítimo da razão. Quando a razão começa a se exercitar como uma faculdade autônoma, gerando ideias que são extrapolações abstratas dos conceitos do entendimento e que se referem a entidades e problemas não existentes ou incognoscíveis. Então, estabelecer esse limite entre o cognoscível e o incognoscível, entre o que podemos e o que não podemos conhecer, o que podemos e o que não podemos discutir, também faz parte das pretensões da crítica da razão pura. Então, compreender o funcionamento do aparato cognitivo, distribuindo o que vem do sujeito e o que vem do objeto, e fixar os limites da razão humana, distinguindo entre o que é cognoscível e o que não é cognoscível. Essas eram as duas principais pretensões da crítica da razão pura e elas influenciam diretamente a retomada da crítica da razão pura no chamado neocantismo alemão.
O neocantismo alemão é um movimento que começa a ser caracterizado no final do século XIX e tem o seu momento principal de discussão na virada para o século XX e início do século XX. Ele tem duas escolas principais, a Escola de Marburgo, que se dedica ao tema das ciências naturais, e a Escola de Baden, que se dedica ao tema da distinção entre ciências naturais e ciências do espírito. Os principais representantes da Escola de Marburgo são Hermann Cohen, Paul Natorp e Ernst Cassirer. Eles não têm todas as mesmas ideias, na verdade nem se dedicam exatamente aos mesmos temas, nem defendem exatamente as mesmas teses, mas nós podemos vê-los como representantes de uma visão geral, que nós vamos tentar resumir nos seguintes tópicos agora, né? No que se refere às ciências da natureza, o neocantismo concebe as ciências da natureza como se fundamentando no método. O ponto de partida das ciências da natureza não é que ela conhece o mundo tal como o mundo de fato é. O ponto de partida das ciências da natureza é que ela cria uma metodologia com uma matematização, um método matematizante específico, com uma capacidade de traduzir fenômenos em quantidades matematizáveis e organizar esses fenômenos segundo conceitos experimentais, que torna possível o nosso conhecimento do mundo natural. Então, o mundo natural que é oferecido pelas ciências naturais não é o mundo natural em si mesmo, não é o mundo natural como ele é. Ele é o mundo natural numa versão traduzida pelo método das ciências naturais, numa versão transformada pelos esquemas de compreensão das ciências naturais, por uma matematização, por uma tradução dos fenômenos em grandezas matematizáveis e pela formulação de conceitos que sejam experimentalmente controláveis e experimentalmente previsíveis. É muito mais a partir disso que as ciências da natureza conseguem nos fornecer uma compreensão do mundo natural. A função, a finalidade, o propósito que elas buscam é o estabelecimento de certas leis, sim, mas não leis que já existem no mundo, e sim leis como esquemas que permitam que nós expliquemos os fenômenos que já aconteceram e prevejamos os fenômenos que ainda estão por acontecer. Explicar e prever são os dois propósitos principais das ciências naturais. Então, as ciências naturais, elas conhecem o mundo, sim, mas elas conhecem o mundo a partir de um esquema explicativo, a partir de um esquema de compreensão que faz com que o mundo seja traduzível em grandezas matematizáveis, em conceitos experimentais, de tal maneira que a partir desses conceitos e grandezas nós possamos explicar aqueles que são os fenômenos que já ocorreram e prever os fenômenos que ainda estão por ocorrer. Daí porque há uma diferença entre o mundo em si mesmo e a chamada imagem científica do mundo. A imagem científica do mundo, que é produzida pelas ciências naturais, ela não abarca nem o modo como o mundo é em si mesmo, e sim como ele é traduzido para o método, para a linguagem e os esquemas específicos do método das ciências naturais, nem ele abarca a totalidade do mundo. Ele não abarca a totalidade dos modos como nós nos relacionamos com o mundo ou como as coisas do mundo são importantes para nós. Na verdade, ela representa uma linguagem bastante redutiva, uma linguagem que tem um propósito bastante específico e que, para alcançar esse propósito, traduz os elementos, seleciona e traduz os elementos do mundo natural na forma daquela
na forma deste esquema específico. Então, se você pensar num exemplo bastante próximo daqueles que são os nossos exemplos escolares, de como nós lidamos com a física teórica, por exemplo, né? Se você imaginar o exemplo da queda de um corpo, se eu estivesse, por exemplo, dando uma aula e durante a aula o pincel que está na minha mão caísse da minha mão e atingisse o chão, esse seria um fenômeno específico dentro da minha aula. Mas se esse fenômeno for tentar ser compreendido pela física, o que a física vai fazer é selecionar apenas alguns aspectos desse fenômeno que são relevantes para ela. São os aspectos que são de grandezas quantitativas matematizáveis que se encaixam nos esquemas de explicação de que ela já dispõe, fazendo com que apenas uma parte desse fenômeno seja importante, que é a parte em que ele pode ser explicado à luz dos esquemas da mecânica já existentes e em que ele fornece um exemplo, uma ilustração de outros fenômenos semelhantes que seguiriam aqueles mesmos esquemas. Então, por exemplo, eu posso ter um pincel preto na mão. Esse pincel preto pode ser um que eu já tenho há vários meses, ele pode ser um com que eu costumo dar aula a respeito de uma disciplina, mas não de outra. Esse pincel estava na minha mão enquanto eu estava dando aula no quarto andar da nossa faculdade. Ele caiu da minha mão enquanto eu estava na metade da aula. Todos os alunos se assustaram ou riram deste acontecimento. Aquilo proporcionou a oportunidade de contar uma piada específica sobre outras situações em que isso já aconteceu. Nenhum desses elementos vai ser aproveitado pela física, porque nenhum desses elementos é relevante para os seus esquemas matematizáveis explicativos. Todos esses elementos vão ser retirados, vão ser isolados, vão ser deixados de lado para que ela se concentre apenas naqueles aspectos matematizáveis que se encaixam nos esquemas dela. Ela vai explicar a queda daquele pincel como a queda de um corpo que tinha uma massa X, que caiu de uma altura Y, descrevendo uma trajetória Z, e isto é tudo que importa. Porque essas são as grandezas com as quais ela pode agora encaixar esse fenômeno nos esquemas explicativos de que ela já dispõe, que são os esquemas que permitiriam explicar esse fenômeno em termos de grandezas matemáticas, explicar esses fenômenos de modo que ele possa ser repetido em outras circunstâncias, possa ser observado experimentalmente e possa prever outras ocorrências semelhantes. Assim, ela vai chegar à conclusão de que ele caiu sob velocidade tal, de que ele deve ter um impacto de força tal, que a principal superfície que sofreu esse impacto deve ter sido tal. Essas são as informações a que ela é capaz de chegar. E, portanto, ela não é capaz de responder a totalidade das nossas perguntas relevantes. Ela funciona apenas numa seção bem específica do mundo. Ela traduz os fenômenos do mundo para um esquema de compreensão matematizável e redutível, que está interessado apenas em propósitos explicativos e preditivos bem específicos. Essa é a imagem científica do mundo. A imagem científica do mundo não corresponde nem ao mundo como ele é, nem à totalidade das nossas relações com o mundo. Ela é uma redução do mundo, aquelas que são as grandezas matematizáveis e os esquemas explicativos e preditivos das ciências naturais. Essa é a ideia com que trabalham esses teóricos, essa é a visão que a Escola de Marburgo tem sobre as ciências naturais. Na Escola de Baden, prevalece uma reflexão a respeito da distinção entre ciências da natureza e ciências do espírito. Os principais teóricos da Escola de Baden, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert e Ernst Recht, estes teóricos se dedicam principalmente à fundamentação e ao estatuto científico
das chamadas ciências do espírito. Eles estão chamando de ciências do espírito aquilo que nós chamaríamos de ciências humanas e ciências sociais. Ciências que dizem respeito aos fenômenos humanos em geral, a fenômenos que são dotados de valor para os indivíduos que participam deles, a fenômenos que jamais se repetem exatamente da mesma maneira, a fenômenos que levam em conta a liberdade dos indivíduos de terem escolhido uma coisa em vez de outra, de terem agido de uma maneira em vez de outra. Esse tipo de fenômeno, né? Então, as ciências da natureza e as ciências do espírito seriam diferentes. O modo como essa diferença ocorre, qual é exatamente o ponto dessa diferença, é algo em que eles têm visões semelhantes, mas não exatamente idênticas. Uma das formas de distinguir é a distinção entre ciências nomológicas e ciências ideográficas. Ciências nomológicas têm esse nome porque elas partiriam da ideia do estabelecimento de leis. Leis como regularidades que se repetem em todos os fenômenos e que são capazes de explicar por que eles ocorrem e por que eles ocorrem daquela forma. Isso seria típico das ciências naturais. Então, as ciências naturais estão tratando com fenômenos que são ou sempre idênticos em alguns aspectos fundamentais que explicam a sua ocorrência, que explicam por que eles ocorreram daquela forma. Isso torna possível explicar esses fenômenos a partir de esquemas de regularidades universais, que são as leis. Torna possível estabelecer leis à luz das quais esses fenômenos sejam explicados. Inclusive, o propósito das ciências naturais é o estabelecimento dessas leis, porque são as leis que permitem explicar os fenômenos do passado e projetar os fenômenos do futuro, prever os fenômenos do futuro. No entanto, quando você está lidando com as ciências do espírito, quando você está lidando com fenômenos humanos, você estaria diante de um fenômeno que não tem estrutura nomológica. Ele não é uma mera repetição de uma lei da natureza que faz com que aquilo sempre aconteça. Se você vai explicar um fenômeno como a Revolução Francesa, você não está falando de um fenômeno que ocorre a cada X anos, sempre da mesma maneira, e que obedece a uma lei específica que permite que você preveja quando vai acontecer a próxima revolução ou explique esta revolução como sendo o mesmo tipo de ocorrência de um outro tipo de revolução e de um outro tipo de revolução que acontecem sempre no mesmo intervalo de tempo, sempre com as mesmas características, sempre onde se encontram as mesmas condições. Não é assim que funciona. Ela é um evento único. Ela é um evento único que reúne uma configuração tal de elementos históricos ao mesmo tempo que são impossíveis de serem repetidos em outra ocasião. Essa configuração única, essa configuração irrepetível, é a que eles se referiam com o nome de ciências ideográficas ou a estrutura ideográfica dos fenômenos humanos. Ideográfica significa que, em vez de ser um evento que ilustra uma lei geral e que se compara a inúmeros outros eventos que são regidos pela mesma lei, ele é um evento irrepetível que reúne uma configuração tal de características que nenhum outro evento, por mais semelhante a ele em outros aspectos que possa ser, conseguirá reunir na sua totalidade. É essa totalidade de características irrepetíveis que determinam aquele fenômeno. Trazer à tona essas características irrepetíveis, trazer à tona aquilo que ele tem de único, trazer à tona aquilo que ele tem de esquema singular que não se repete em outros fenômenos, é a missão das ciências do espírito, né? Nesse sentido, as ciências do espírito seriam ciências ideográficas e não ciências nomológicas. Essa foi uma das distinções propostas. A outra distinção proposta é a de que as ciências naturais visam explicar, enquanto as ciências
do espírito visam compreender. Isso estava vinculado ao sentido de dois verbos alemães, erklären, no primeiro caso, verstehen, no segundo caso. Explicar e compreender. E para esses autores, explicar era se referir a uma lei. Explicar um fenômeno é mostrar que ele é uma instância de vários outros fenômenos que são regidos por um mesmo esquema de regularidade universal. São regidos por uma mesma lei. É aproximá-lo de uma série de outros fenômenos que são instâncias da mesma lei. Nesse caso, ao relacionar o fenômeno com a lei, você explica esse fenômeno como uma instância daquela lei. Isso seria explicar. Ao explicar, então, você recorre a leis, você recorre a causas, você compara esse fenômeno com vários outros fenômenos que obedecem às mesmas causas e às mesmas leis, e dessa maneira você tem o tipo padrão de explicação que predomina nas ciências naturais. Enquanto no caso das ciências do espírito, o propósito não seria explicar, mas sim compreender. E compreender implica que você está tentando captar o sentido que aquele fenômeno tem para os seus próprios participantes, para os sujeitos participantes. Então você está tentando compreender por que uma pessoa agiu da maneira como ele agiu, como uma certa coletividade via uma certa instituição que ela tinha ou um certo acontecimento que ocorreu na sua história. Por que, entre todas as alternativas, um sujeito individual ou vários sujeitos numa coletividade tomaram esta alternativa em vez daquela outra? Por que, entre várias alternativas, uma certa comunidade valoriza mais um certo tipo de coisa, enquanto outra comunidade, numa outra cultura, num outro tempo, valoriza esse outro tipo de coisa? Neste caso, se trata de compreender o sentido interno dos fenômenos humanos e sociais. Compreender o sentido interno implicaria compreender o sentido do ponto de vista dos sujeitos participantes, entendendo assim qual é a relevância e o significado que os fenômenos tinham para eles e por que eles fizeram as escolhas que fizeram, por que eles agiram da maneira que agiram. Isso seria compreender. Então, o ofício das ciências da natureza seria explicar à luz de leis. O ofício das ciências do espírito seria compreender, visando o sentido que os fenômenos têm para os seus participantes e que explicam as suas preferências, as suas escolhas, as suas ações. Isso implica que, frequentemente, o objeto das ciências do espírito, sendo esses fenômenos que são dotados de sentido interno para os participantes, os fenômenos das ciências do espírito vão ser fenômenos carregados de valores. Vão ser fenômenos distintos dos das ciências naturais, porque as ciências naturais, quando operam aquela redução matematizante que nós vimos antes na explicação anterior, elas já eliminam os aspectos valorativos do seu objeto e se concentram apenas nas grandezas matematizáveis e nos conceitos experimentais. Então, elas lidam com objetos que não é que eles sejam não valorativos em si mesmos, é que o objeto, tal como é reconstruído pelas ciências naturais, é despido dos seus valores originais e é entendido puramente como uma grandeza matematizável. Agora, as ciências do espírito não podem fazer isso. Se elas fizerem isso, elas perdem a capacidade de explicar o sentido interno dos fenômenos para os seus participantes. Então, elas têm que compreender os fenômenos nos aspectos em que eles são carregados de valores, carregados de valoração, carregados de valores religiosos, de valores morais, de valores políticos, carregados de valores de utilidade,
carregados de valores econômicos, carregados dos mais diversos tipos de valores, que é o que explica que certas coisas sejam relevantes e outras não, que certas coisas sejam prioritárias e outras não, que as pessoas ajam visando certos propósitos sim e outros não. Então, os fenômenos das ciências do espírito são carregados de valor, são objetos valorativos no sentido de serem carregados de valor. No entanto, para que você possa compreender o sentido que aqueles fenômenos tinham para os seus participantes e não para você, para que você possa compreender o sentido que os objetos tinham para os participantes e não para você, é preciso que você esteja compreendendo, não explicando, compreendendo um objeto valorativo, mas a sua compreensão sobre ele não seja ela própria valorativa. É preciso que você esteja compreendendo os valores do outro, sem que nessa compreensão exista interferência dos seus próprios valores. Do contrário, você vai ter uma compreensão distorcida do que estava ocorrendo ali. Então, se você for tentar compreender, por exemplo, o comportamento dos oficiais nazistas durante a Segunda Guerra, não é necessário que você seja nazista para que você compreenda. É possível, não sendo nazista, compreender os valores dos oficiais nazistas, quais eram os propósitos deles, quais eram os critérios que eles utilizavam e por que isso fazia sentido para eles. Você não precisa ser nazista para isso. No entanto, se você for tentar compreender o comportamento deles à luz dos seus valores e não dos valores deles, se você for tentar compreender aquele objeto à luz das suas valorações de hoje, à luz das suas valorações na condição de quem não é nazista, você vai distorcer o seu objeto. Você não vai conseguir compreender por que eles agiram daquela maneira. Você não vai conseguir trazer à tona o sentido único e irrepetível que aquele fenômeno tinha para os seus próprios participantes. Daí porque o desafio do método das ciências do espírito não é, como nas ciências naturais, reduzir o mundo a grandezas matematizantes e conceitos experimentais. O desafio das ciências do espírito é construir um método não valorativo com que você possa compreender um objeto valorativo. É construir um método em que você possa compreender um objeto que é carregado de valores para os participantes, sem que este método seja distorcido pelos valores do observador. Esse é o desafio das ciências do espírito. É a construção de um método não valorativo de compreensão de um objeto valorativo. Compreender segundo os valores dos participantes e não segundo os meus. Trazer à tona os valores dos participantes, porque isso é necessário para compreender o fenômeno, mas fazer isso sem a interferência dos meus valores que poderiam distorcer o objeto que eu estou tentando compreender. É neste sentido que a escola de Baden entende o desafio específico das ciências do espírito. E cada ciência do espírito tem a sua maneira de fazer isso. Não só porque elas se concentram em aspectos diferentes do objeto, né? A ciência política se concentra nos aspectos do poder, a ciência econômica se concentra nos aspectos da riqueza, então elas têm diferentes objetos. Mas elas têm também diferentes métodos de como se aproximar não valorativamente dos seus objetos valorativos, pelo menos na visão da escola de Baden. Então, a visão da escola de Baden já está associada com uma contenção, uma abstenção dos valores do observador para que ele possa compreender adequadamente os valores do observado, para que ele possa compreender adequadamente os valores dos sujeitos participantes no fenômeno que ele está tentando compreender.
Como eu disse, temos aqui em Weber uma figura transicional, porque Weber vai tentar criar um desses métodos, né? O método de como é que você ah, consegue ter uma compreensão não valorativa de fenômenos valorativos. Isso ele vai trazer para a sociologia na forma da sua chamada sociologia compreensiva. Ela é compreensiva devido àquela noção de verstehen, aquela noção de compreender lá do neocantismo, e que, portanto, está tentando compreender os fenômenos sociais a partir do sentido interno que esses fenômenos fazem para os seus participantes. Está tentando reconstruir o sentido interno para os participantes, de uma tal maneira que não tenha interferência daqueles que são os valores e os sentidos externos do observador, do pesquisador. Ele vai ter uma saída para isso, que é a construção dos chamados tipos ideais. Né? Os tipos ideais tentam explicar os fenômenos a partir de um esquema abstrato de explicação, que ao mesmo tempo dote aquele fenômeno de sentido, torne inteligível aquele fenômeno do ponto de vista do participante, mas consiga, do ponto de vista estatístico experimental, do ponto de vista estatístico observacional, se comprovar em termos de hipóteses empíricas. Então, se você está tentando explicar, por exemplo, por que, numa certa circunstância de guerra, num certo país houve um alistamento em massa, enquanto no outro país houve muito pouco alistamento. É esse o fenômeno que você está tentando compreender. E você tem uma hipótese. Você tem a hipótese de que nos dois países prevaleciam visões diferentes sobre aquela guerra e de que aqueles dois países têm esquemas de nacionalismo que são diferentes. E que isso é que influencia aquele comportamento. Perfeito. Você pode, então, agora criar o tipo ideal da comunidade nacionalista e da comunidade não nacionalista. Estabelece quais são as características de uma, quais são as características da outra, e usa esses tipos ideais para explicar aqueles comportamentos. Se isso passa a fazer sentido, você já conseguiu atender o primeiro requisito. À luz daqueles tipos ideais, agora o fenômeno é explicável. Agora eu entendo por que numa sociedade nacionalista você teria um alistamento em massa e numa não nacionalista você não teria. Agora vamos ver se esses tipos ideais conseguem dar conta de vários fenômenos empíricos que seriam de esperar a partir deles. Vamos estabelecer uma série de hipóteses de coisas que teriam que ser observadas nessa sociedade que confirmariam que aqueles tipos ideais são de fato adequados para entender o comportamento daquelas pessoas. Então, várias outras coisas seriam esperáveis numa sociedade que fosse nacionalista. O modo como ela compra os seus produtos, o modo como ela valoriza a cultura nacional e a cultura estrangeira, o modo como ela conta a sua própria história de formação, o modo como ela tem um sentido de comunidade em várias ocasiões diferentes da guerra. Várias coisas seriam esperáveis. Se quando você faz a observação desses outros fenômenos, dessas outras hipóteses, você chega à conclusão que se o tipo ideal da sociedade nacionalista fosse real, se ele se comprovasse socialmente, alguns comportamentos X seriam esperáveis em detrimento do comportamento Y, mas não é isso que você observa naquela sociedade. Ela, embora tenha o alistamento em massa, ela consome muito mais a produção estrangeira do que a produção nacional. Ela não tem um sentido forte de solidariedade. Ela não conta a sua história de um modo especificamente celebratório. Pelo contrário, ela tem relações problemáticas com a sua própria história. Então é porque, embora o tipo ideal da sociedade nacionalista que você construiu
consiga explicar aquele fenômeno do alistamento em massa, ele não consegue explicar uma série de outros fenômenos dessa sociedade. Ele não se comprova enquanto uma hipótese observacional. E, portanto, você está errado a respeito da compreensão que você tentou fazer daquele fenômeno. Por melhor que fosse, por mais bonitinho, elegante, inteligível que fosse o tipo ideal que você construiu, ele não é um tipo ideal que se comprove na prática daquela sociedade, que se comprove quando você olha todos os aspectos de comportamento daquela mesma sociedade. Então, essa é a ideia do Weber. Como é que eu vou compreender sem interferência dos meus valores? Eu vou construir um tipo ideal a partir de uma hipótese, explorando o máximo possível, de maneira quase que unidirecional, aquela hipótese. Eu vou construir um tipo ideal que ajuda a explicar o fenômeno e depois eu vou observar se esse tipo ideal se comprova na prática à luz de várias hipóteses sobre o comportamento daquela sociedade. É dessa maneira que eu vou garantir objetividade. É preciso que, ao mesmo tempo, aquilo faça sentido ou para mim ou para quem partilhe daqueles valores, mas é preciso que se comprove experimentalmente, que se comprove empiricamente à luz de uma multiplicidade de hipóteses dentro daquela sociedade específica. Esse foi o modo como Weber tentou resolver o problema da objetividade das ciências sociais. Propõe-se tipos ideais que têm que ter inteligibilidade racional, mas eles também têm que ter comprovação empírica. Eles têm que ter as duas coisas, e apenas quando eles têm as duas coisas é que você pode acreditar que chegou a uma compreensão objetiva do sentido único específico que aquele fenômeno tem para os participantes. Por outro lado, em Max Weber também tem uma formulação geral e bastante original a respeito do direito moderno. Weber achava que o tipo de dominação política que é típico das sociedades modernas e racionalizadas não era mais a dominação com base na tradição, como nas sociedades antigas, não é mais a dominação carismática com base na liderança de um personagem que se acredita ter propriedades quase sobrenaturais, propriedades excepcionais e a quem se segue quase cegamente. Não era isso. Era muito mais um tipo de dominação baseado em regras. Um tipo de dominação baseada numa organização burocrática do Estado, numa organização burocrática das instituições de poder político, em que cada um tem funções, em que quem exerce essa função são funcionários especializados, quem estabelece quais são as funções e qual é o limite de cada função são certas regras. Esses funcionários são basicamente aplicadores dessas regras, de tal maneira que cada um cumpre um papel pré-determinado pelas regras. Esses papéis se integram à luz do planejamento feito por essas regras. E, em última instância, as instituições políticas são apenas instituições de funcionamento regular ou instituições cujo funcionamento é a mera aplicação de regras prévias estabelecidas. Essa é a dominação legal, né? Uma dominação que se dá por meio do direito, por meio das leis e não das pessoas, que se dá por meio do estabelecimento de uma série de regras e de instituições organizadas em torno de regras, em que as pessoas ocupam a função de funcionários, sendo meros aplicadores das regras que se aplicam aos seus papéis, e desta maneira nós temos o tipo de dominação que é típica das sociedades modernas. Isso vai ser muito importante na compreensão que o Kelsen tem a respeito do direito, né? A ideia de que se você compreende bem o que o direito é, o Estado e o direito passam a ser a mesma coisa, porque o Estado é apenas um conjunto de normas específicas cujos funcionários são os agentes aplicadores. E esse conjunto de normas específicas que são obrigatórios e mantidos por coerção vão ser exatamente o direito positivo. Então, entre o Estado e o direito positivo não há nenhuma diferença. Estado e direito positivo são a mesma coisa.
O direito expressa uma forma específica de dominação, que é a dominação legal. E, neste sentido, o direito se constitui nesse conjunto de normas impessoais que são aplicadas de maneira também impessoal pelos seus funcionários aplicadores. Essa ideia do Weber tem uma influência grande sobre o Kelsen, embora o Kelsen não adote essa ideia na sua totalidade, não é exatamente essa a visão que o Kelsen tem sobre o direito e sobre a aplicação do direito, mas ela tem uma influência sobre a formulação do direito que nós vamos ver na teoria pura. Também a ideia do Weber de que o direito moderno é um direito formal. É um direito em que é muito mais importante que existam esquemas uniformes e previsíveis de regulação das condutas do que essas regulações sejam boas ou justas. Em que a previsibilidade, a ordem, a segurança, a estabilidade são mais importantes do que a justiça. São mais importantes do que a aprovação moral das regras que garantem todos esses atributos, todas essas qualidades. É um esquema em que a uniformidade previsível, estável, predomina sobre a pretensão de justiça material. Essa ideia também é importante, ela também tem uma influência sobre o pensamento de Kelsen. Vamos agora à visão de ciência de Kelsen, relacionando essa visão de ciência com o que nós vimos a respeito do neocantismo. Bom, a primeira coisa que influencia a visão do Kelsen e é neocantiana é a ideia do primado do método. É a ideia de que também na ciência do direito, se nós quisermos que o direito seja uma ciência, nós temos que construir um método que permita que esta ciência chegue ao seu propósito, que nós já vamos ver qual é, e temos que selecionar da realidade apenas os aspectos que dizem respeito à linguagem desse método, reconstruindo a realidade social de tal maneira a caber neste método e tornar os fenômenos sociais decidíveis do ponto de vista jurídico. Então, tal como na visão dos neocantianos, o primado não é da realidade, sim do método. Aquilo que o direito faz não é compreender a realidade social na sua totalidade, na sua complexidade geral. Aquilo que o direito faz é recortar a realidade social à luz de certos esquemas normativos que tornem possível a decisão sobre o que é lícito e ilícito, sobre o que é legal e ilegal, e assim torne possível uma decisão judicial, uma decisão jurídica a respeito do seu conteúdo. Então, na verdade, o modo como a ciência do direito conhece a realidade é um modo em que ela reconstrói a realidade. Ela é uma ciência de construção da realidade. Ela não conhece a realidade como ela reconstrói juridicamente a realidade, fazendo um recorte, uma seleção deliberada, e uma tradução para sua linguagem específica, para tornar possível conhecer a realidade social em função do seu propósito, que é decidir sobre o lícito e o ilícito, o legal e o ilegal, aquilo que não sofre sanção e aquilo que sofre sanção. Essa é uma das ideias mais importantes de Kelsen a respeito da sua visão de ciência do direito, e ela é um direto legado dos neocantianos. Assim como eu dei aquele exemplo, né, do pincel, da queda do pincel e como ela seria matematizada para fins da física, nós poderíamos dar um exemplo muito semelhante para o caso do direito. Se um advogado de direito de família atende um cliente que está interessado no seu divórcio, esse cliente vai contar a esse advogado uma história do que tem acontecido na vida dele. Uma história que talvez seja uma longa história a respeito do casamento dele, a respeito da crise do casamento dele, a respeito de tudo que tem acontecido, quando ele tomou a decisão de finalmente se divorciar, como ele está pretendendo conduzir esse divórcio, etc.
um relato longo, com vários componentes emocionais, vários componentes valorativos, com várias informações a respeito de aspectos os mais diversos da vida individual dele, da vida amorosa daquele casal. E, no entanto, daquele relato todo, o jurista que precisa entrar com a ação de divórcio vai selecionar apenas alguns aspectos específicos, que são os aspectos que interessam diretamente à ação com que ele vai entrar. Ele sabe, ao relacionar aquele relato com as normas correspondentes, o que ele precisa fazer. Ele precisa selecionar apenas algumas informações. Ele precisa selecionar, por exemplo, a informação sobre se havia um casamento formal que já está devidamente comprovado ou se havia uma união estável que ainda precisa ser declarada. Ele precisa saber qual foi a duração daquele relacionamento. Ele precisa saber se eles já estão morando em casas separadas ou se eles ainda estão morando na mesma casa. Ele precisa saber qual é o regime de bens que eles tinham fixado desde o início, ou se não tinham fixados, qual é aquele que a lei estabelece como regime padrão. Ele precisa saber se eles têm filhos ou não têm filhos. E se eles tiverem filhos, se eles já têm um acordo entre eles sobre como vai ser dividida a guarda deles. Ele precisa saber se existe uma boa vontade do outro lado de se divorciar e se aquele divórcio vai ser consensual ou vai ser litigioso. Ele precisa se concentrar nestas informações. Se o cliente que ele atendeu entrasse na sala dele e dissesse exclusivamente estas informações, entregando uma pasta com os documentos correspondentes, essa entrevista não duraria mais do que 10 minutos no máximo. No entanto, aquela 1 hora, aquelas 2 horas em que ele atendeu aquele cliente específico, foi repleta de uma série de outras informações, de uma série de outras declarações, de uma série de valores e de atitudes que são importantes para aquele cliente em particular, mas que não são importantes na linguagem específica com que o direito vai recortar aquela experiência. O direito vai recortar aquela experiência supercarregada e complexa que o cliente trouxe, de tal maneira a retirar dela apenas algumas informações pontuais, apenas algumas informações específicas que se referem àquilo pelo que a norma tem interesse e aquilo que o juiz vai precisar para tomar uma decisão judicial. Então, da mesma maneira como a física reduz o fenômeno a grandezas matematizáveis e conceitos experimentais que tornem possível explicar o fenômeno e prever novos fenômenos, o direito reduz os fenômenos sociais a apenas aqueles aspectos que deflagram uma consequência jurídica, apenas aqueles aspectos que estão previstos nas normas e que deflagram uma consequência jurídica correspondente, fazendo assim um recorte ou uma reconstrução daquele fato à luz do que o direito precisa para tomar uma decisão, à luz daquilo que é necessário para tornar aquele fato cognoscível e decidível à luz do direito, à luz da linguagem jurídica. Então, assim como ocorre nas ciências naturais e nas ciências do espírito, do ponto de vista dos neocantianos, do ponto de vista de Kelsen, também um neocantiano, há um primado do método. A metodologia do direito faz um recorte, faz uma seleção e uma reconstrução da realidade à luz dos seus conceitos e da sua linguagem, para fins do seu propósito, que é a tomada de decisão sobre o lícito e o ilícito. Então, essa característica é bastante neocantiana e ela está presente na concepção de ciência do Kelsen. Portanto, ponto seguinte que nós já antecipamos, há o primado do método. Em primeiro lugar, é a realidade que é reconstruída à luz do método, não é o método que se ajusta à realidade, é a realidade que se ajusta ao método para tornar possível o propósito do direito. E, portanto, os objetos com que o direito trabalha não são objetos naturais. Eles não são os objetos, não são os fenômenos sociais como eles se encontram na sociedade, eles são os fenômenos sociais reconstruídos numa linguagem jurídica
que torna possível a decisão sobre eles. Então, já antecipamos esse ponto da construção do objeto. A ciência do direito é, para o Kelsen, uma ciência do espírito. Ela não é aquele tipo de ciência que faz explicação e predição à luz de leis. Ela não é nomológica, ela não visa explicar. Ela é uma ciência do espírito, ela é ideográfica, ela visa compreender. No entanto, o que ela está visando compreender é compreendido de uma outra forma. Ao invés de ela estar tentando compreender o sentido interno, subjetivo, com que os agentes agiram nos fenômenos sociais, que é a função, por exemplo, da sociologia, é o que a ciência política tenta fazer, é o que a antropologia tenta fazer, é o que as ciências do espírito normalmente fazem, reconstruir o sentido subjetivo que os fenômenos tinham para os agentes. A ciência do direito vai tentar construir um sentido objetivo dos fenômenos. Esse sentido objetivo não é o sentido que os sujeitos atribuíam a ele, esse é o sentido subjetivo. Esse sentido objetivo é o sentido que aqueles fenômenos têm à luz das normas que estão vigentes, à luz das normas do direito positivo. Então, ela é uma ciência do espírito, mas ela não é uma ciência que visa reconstruir o sentido subjetivo dos fenômenos. Ela é uma ciência que visa construir o sentido objetivo, especificamente jurídico, que os fenômenos têm, à luz de normas. O que faz dela uma ciência do espírito que é mediada por normas. Ela é uma ciência do espírito cujos esquemas de compreensão de sentido são dados pelas normas jurídicas positivas. Ela é uma ciência do espírito diferente. Ela é uma ciência do espírito sui generis. Ela é uma ciência do espírito que compreende o sentido dos seus objetos não à luz do sentido subjetivo dos participantes, mas à luz do sentido objetivo dado pelas normas. Ela é esse outro tipo de ciência do espírito. E, finalmente, assim como todas as outras ciências, a ciência do direito também é orientada por um propósito. O propósito da ciência do direito é tornar os fatos sociais decidíveis à luz das normas. Outra forma de dizer é que o propósito da ciência do direito é distinguir em cada fato social se aquele fato é lícito ou ilícito, se ele está em conformidade com as normas ou em desconformidade com elas, se ele é do tipo a que não se aplica uma sanção ou a que se aplica uma sanção. Esse é o propósito. O propósito não é compreender do ponto de vista dos participantes. O propósito é saber, do ponto de vista do direito, se aquele fato deve ser considerado lícito ou ilícito, se aquele fato é ou não é merecedor da aplicação de uma sanção. Esse é o propósito da ciência do direito. Então, é à luz desse propósito que ela constrói um método, lá na primeira característica, é à luz desse propósito que ela reconstrói o objeto segundo a linguagem da norma, é à luz desse propósito que ela compreende o sentido objetivo dos fatos, dado a partir do esquema de interpretação das normas jurídicas positivas. Então, tudo isso orientado para o propósito, e o propósito é ser capaz de decidir, especificamente decidir entre o lícito e o ilícito, decidir entre aplicação e não aplicação de uma sanção. Finalmente, as 4 pretensões da teoria pura do direito. As 4 pretensões de que Kelsen fala logo no início da teoria pura do direito. Então, se você tiver o livro, se você quiser consultá-lo, você pode consultar o capítulo 1º, o primeiro item. O primeiro item se chama a pureza. E ele tem um parágrafo para cada uma dessas pretensões. Logo no início, Kelsen diz que ele não pretende fazer uma teoria sobre o direito alemão, ou sobre o direito norte-americano, ou sobre o direito francês. Ele não pretende fazer a teoria sobre uma ordem jurídica positiva. Ele pretende fazer uma teoria do direito positivo em geral, daquilo que há de comum entre todas as ordens jurídicas positivas, todas as que já existiram
e aquelas que poderiam existir. Ao tentar fazer isto, ao tentar se vincular às características comuns do direito positivo em geral, ele está fazendo uma teoria geral do direito. Ela não é teoria de um direito, de uma ordem jurídica particular, ela é uma teoria geral do direito positivo. Como teoria geral do direito positivo, isso significa que ela vai explicar, ou melhor, ela vai compreender, né, tanto as ordens jurídicas democráticas como as não democráticas. Então, a democracia não pode ser um dos critérios que ela usa, porque ela vai tentar compreender tanto as que são democráticas como as que não são. Tanto as ordens que são justas quanto as que são injustas. Então, justiça não pode ser um dos critérios dela, porque ela pretende ser teoria geral. Tanto a dos direitos que funcionam bem, quanto aquelas que não funcionam bem. Tanto as ordens jurídicas que são muito eficientes, quanto as que não são. Então, a eficiência não vai poder ser um dos seus critérios. Então, se ela vai tentar captar características gerais de todas as ordens jurídicas, há uma série de critérios que ela não vai poder utilizar na sua definição do direito e na sua construção do que significa o jurídico, sob pena de que ela deixasse de ser uma teoria geral. Uma teoria geral vai ficar apenas com a forma abstrata do direito positivo, a forma como o direito positivo se produz e a forma como ele funciona. É apenas isso que ela vai tentar trazer à tona. É apenas isso que ela vai tentar mostrar a respeito do direito positivo em geral. Em segundo lugar, ela diz que ela é uma teoria que está preocupada com como o direito é, mas não com como o direito deveria ser. E, portanto, ela é uma teoria descritiva do direito e não uma teoria prescritiva do direito. Ela é uma teoria que pretende descrever o direito como ele é e não prescrever o direito como ele deveria ser. Ela é uma teoria que pretende constatar, descrever e explicar o direito tal como ele se encontra, se abstendo de julgar sobre ele, se abstendo de julgar se ele é bom ou ruim, certo ou errado, justo ou injusto, útil ou nocivo, etc. Ela vai se abster de fazer avaliações sobre o direito que existe. Ela vai se limitar a descrever e explicar o direito que existe. Essa é a sua pretensão de descritividade. Então, para que ela consiga ser descritiva, vai acontecer algo semelhante àquilo que nós vimos sobre a metodologia não valorativa se aplicando a objetos valorativos lá no neocantismo de Baden. Para que eu possa descrever o direito, aquilo que eu estou descrevendo, as normas jurídicas propriamente ditas, são carregadas de valores. É por isso que elas obrigam certas coisas e proíbem outras. Fazem preferência o tempo todo por uma certa conduta e não por outras. Existem as condutas que elas permitem e existem aquelas que elas punem. Então, evidentemente, as normas jurídicas, o direito positivo é carregado de valores. Ele é um objeto valorativo. Mas você vai tentar construir um método não valorativo com que compreender o objeto valorativo. Você vai tentar construir uma metodologia que não envolva os valores do próprio observador, não envolva os valores do próprio cientista. E isso é uma ideia bastante neokantiana. É a ideia neokantiana da metodologia não valorativa com que você entende o seu objeto valorativo. Portanto, ela é uma teoria descritiva. E para ser descritiva, ela tem que se abster de valorar. Ela tem que se abster a empregar na sua descrição critérios que têm a ver com os valores do observador e não com a forma de funcionamento do objeto. Ela tem que se ater à forma de funcionamento geral do direito positivo, independentemente dos critérios valorativos do observador,
independentemente dos critérios valorativos de quem está pesquisando. Como vimos, uma ideia bastante neocantiana. Em seguida, a teoria pura do direito tem pureza metodológica. O que o Kelsen chama de pureza metodológica é a pretensão de explicar o jurídico exclusivamente recorrendo ao jurídico. Explicar o jurídico a partir do jurídico. Só se propor a explicar questões, problemas, que possam ser explicados à luz do funcionamento e da forma do direito positivo. E nunca questões ou problemas que requeram outros tipos de explicação que não seriam propriamente jurídicas. Então, se você tem uma norma, por exemplo, baixada pelo Banco Central, elevando a taxa de juros para conter a inflação, se você se fizer a pergunta, qual é o motivo dessa norma? Qual é o propósito dessa norma? Por que o Banco Central produziu essa norma? Esse porquê não vai ser um porquê jurídico. Ele vai ser um porquê social, um porquê econômico, um porquê político. Responder por que o Banco Central tomou esta decisão, por que ele produziu essa norma, exigiria sair do campo do direito para fornecer explicações que não fossem jurídicas. É por isso que a teoria pura do direito, querendo ser pura, querendo se manter em explicações puramente jurídicas, não vai se fazer esse tipo de questão. Esse é o tipo de questão que não vai estar presente na teoria pura. Por que as normas foram produzidas do modo como foram produzidas? Porque esse porquê não é jurídico. Este porquê está fora do campo do direito. Esse porquê viola a pureza metodológica com que a teoria está se comprometendo. Agora, se você se faz a pergunta, por que a norma baixada pelo Banco Central tem obrigatoriedade para todas as instituições bancárias? Porque aquela norma que o Banco Central produziu é agora, à luz do direito positivo vigente, obrigatória? Essa é uma questão que tem uma explicação jurídica. Essa é uma questão sobre o direito que pode ser explicada sem sair do campo do direito. Há uma explicação jurídica de por que é assim. Há uma explicação que passa pela Constituição Federal, pelas atribuições que a Constituição Federal deu ao Banco Central, pela organização que a Constituição e a legislação faz das instituições bancárias. À luz do direito, você consegue explicar por que a norma do Banco Central é obrigatória, por que ela se impõe como uma obrigação para as instituições bancárias. Essa é uma pergunta sobre o direito que pode ser respondida sem sair do campo do direito. É uma questão jurídica que pode ser explicada em função do jurídico e, portanto, mantém pureza metodológica. Não sai em nenhum momento do campo próprio do direito. Não envolve fenômenos jurídicos com aspectos não jurídicos, como os políticos, os sociais, os culturais, os econômicos, os morais, etc. Isso é manter pureza metodológica. Então, a pureza metodológica significa, inclusive, que a teoria pura do direito só vai se fazer algumas perguntas sim e outras não sobre o direito. Ela vai se fazer aquelas perguntas que podem ser respondidas do ponto de vista exclusivamente jurídico. Duas observações importantes, no entanto, sobre a pureza. A pureza é uma decisão metodológica, o que significa que o cientista do direito sabe que o direito é influenciado por inúmeros fatores não jurídicos. Ele não está negando isso. Ele está se propondo, para os propósitos da ciência do direito, a deixar de lado esses elementos não jurídicos e se concentrar exclusivamente naqueles elementos do direito que podem ser explicados à luz de outros elementos do direito.
Portanto, a pureza metodológica ela não vem da ingenuidade de acreditar que o direito mesmo é puro, que o direito não sofre influência de fatores sociais. Não vem da crença na pureza do direito. Ela é uma decisão de pureza sobre a metodologia da ciência do direito. Quem é pura é a teoria e não o direito. E esse é o segundo aspecto, né? O primeiro aspecto é o cientista do direito reconhece que o direito é influenciado por fatores extrajurídicos. Ele apenas vai deixar esses fatores de fora na sua abordagem científica do direito. Ele faz um recorte deliberado de só se dedicar àquelas questões que podem ser explicadas à luz do direito. Em segundo lugar, né, a pureza da teoria não implica uma pureza do direito. Kelsen está fazendo uma teoria pura do direito e não uma teoria do direito puro. Kelsen está fazendo uma teorização metodologicamente pura, no sentido de exclusivamente confinada ao campo do direito, que explica o jurídico à luz do jurídico. Ele está fazendo, portanto, uma teorização metodologicamente pura a respeito do direito, sabendo de antemão que o direito não é socialmente puro, que o direito não é um fenômeno completamente autorregulado, ele não é um fenômeno autônomo, isolado do restante da sociedade. Pelo contrário, né? É por saber que ele não é isolado que nós precisamos, para fins científicos, produzir um isolamento artificial dele que nos une às questões jurídicas que possam ser explicadas recorrendo exclusivamente ao jurídico. Essa é a decisão da pureza metodológica. É a decisão que corresponde à terceira pretensão da teoria pura do direito. E, finalmente, a quarta pretensão é a pretensão de autonomia disciplinar. É a pretensão de que, dessa maneira, mantendo a pureza, fique claro que o direito é uma ciência autônoma. Quando se diz aqui que o direito é uma ciência autônoma, o que se quer dizer não é que o seu objeto não sofre influência dos fatores que são estudados pelas outras ciências. Isso seria muito ingênuo. O que se quer dizer com uma pretensão de autonomia do direito é: existem alguns aspectos do fenômeno jurídico que são passíveis de serem explicados a partir de outros elementos jurídicos. Existem alguns aspectos do fenômeno jurídico que podem ser explicados à luz do direito mesmo, sem sair deste campo de explicação. São estes aspectos que compõem o objeto próprio da ciência do direito. E, portanto, se a ciência do direito tem objetos que ela consegue explicar de maneira exclusivamente jurídica e que não poderiam ser explicados à luz de outros fatores não jurídicos, se ela deixa os fatores não jurídicos de lado e seleciona apenas aqueles aspectos do seu fenômeno que são passíveis de uma explicação exclusivamente jurídica, então aquele objeto, aqueles aspectos específicos do fenômeno jurídico, aqueles aspectos compõem um objeto autônomo. Aqueles aspectos garantem a autonomia disciplinar da ciência do direito, porque garantem que existem elementos jurídicos que podem ser inteiramente explicados à luz de outros elementos jurídicos. É isso que garante, em relação a essas questões, a autonomia disciplinar do direito, fazendo assim com que o direito não seja uma disciplina que é subordinada a alguma outra disciplina. Se você se faz as questões a respeito de por que as normas foram produzidas, se você se faz aquelas questões que envolvem fatores não jurídicos, elementos extrajurídicos, isso não garante a autonomia da ciência do direito. Pelo contrário, né? Faria com que, para responder a pergunta jurídica, você precisasse de uma consideração política. Para responder a questão jurídica, precisasse de uma consideração econômica, de uma consideração cultural, de uma consideração religiosa,
de uma consideração moral, do tipo de considerações que não podem ser feitas pela ciência do direito, que estão fora do âmbito da ciência do direito. Mas se você se concentra exclusivamente naqueles aspectos do direito que podem ser explicados à luz do direito mesmo, naqueles aspectos do direito que têm explicações exclusivamente jurídicas, em relação a esses aspectos, a ciência do direito é autônoma. Porque em relação a esses aspectos, ela consegue dar uma explicação exclusivamente jurídica de por que aqueles aspectos são como são, de por que eles funcionam como funcionam. É isso que Kelsen está querendo dizer com a autonomia disciplinar do direito. Então, deem uma olhada, revisem, façam a leitura do tópico A Pureza, do tópico número 1, do capítulo 1 do Kelsen, do capítulo Direito e Natureza da Teoria Pura do Direito. Façam uma releitura, vocês vão ver que os parágrafos seguem essa mesma ordem das pretensões que eu acabei de colocar aqui, né? Quanto ao seu objeto de estudo, a pretensão é de generalidade, o objeto de estudo é o direito positivo em geral. Quanto ao sujeito, a atitude que o sujeito vai ter é de pura descritividade, se abstendo de valoração. Quanto à metodologia, a metodologia é explicar o jurídico em função do jurídico, mantendo pureza metodológica. E quanto à autonomia disciplinar, a pretensão é construir a ciência do direito como uma ciência autônoma, como uma ciência que, para a explicação dos objetos a que ela se dedica, não precisa de considerações não jurídicas. Essas são as 4 pretensões da teoria pura do direito de Kelsen. Isso nos leva ao fim da aula e agora eu vou apenas fazer algumas recomendações de leituras para complementação e para aprofundamento. Eu selecionei aqui 4 artigos que são de produção relativamente recente e que eu gostaria que fossem lidos nesta ordem em que eles estão sugeridos aqui. Começar por um artigo de uma amiga minha, Cristina Fogoni Consani, que escreve em 2016 um artigo chamado Kelsen, leitor de Kant. Considerações a respeito da relação entre direito e moral e os seus reflexos na política, que nos ajudam a ver as relações que existem entre Kelsen e Kant num outro aspecto que não a visão de Kant sobre as ciências, num aspecto a respeito da distinção entre direito e moral no Kant e a distinção entre direito e moral no Kelsen, e como isso ajuda-nos a entender em que aspectos o Kelsen é kantiano e em que aspectos ele não é kantiano. Em que aspectos, como naquilo que se refere à visão epistemológica de Kant, vários elementos de Kant estão presentes em Kelsen, mas no que se refere à sua visão propriamente moral e jurídica, não da mesma maneira. É por isso que o artigo está aqui. Em segundo lugar, o artigo Forma e Unidade como condições de uma ciência pura, a influência do neocantismo de Marburgo no primeiro Hans Kelsen, foi produzido em 2010 pelo Paulo Sávio Peixoto Maia, e que trata a respeito da influência do neocantismo de Marburgo, principalmente a visão de ciência, a questão do primado do método, o recorte em função da linguagem, o recorte em função do propósito, várias das características que nós abordamos aqui. Em terceiro lugar, o artigo Max Weber e Hans Kelsen, a Sociologia e a Dogmática Jurídicas, do Daniel Barilli de Silveira, produzido em 2006. Artigo muito interessante para ver qual é a posição do Weber e do Kelsen sobre a objetividade nas ciências sociais e qual é a visão do Weber e do Kelsen sobre direito moderno, sobre o que caracteriza o direito moderno, o que caracteriza a dominação legal, qual é a relação que existe entre direito e política, tanto num quanto no outro. Extremamente interessante para ver aquela questão de Weber como uma figura transicional que nós abordamos aqui também. E, finalmente, o Fundamentos para uma Leitura Crítica de Hans Kelsen no século XXI, em busca de um modelo kelseniano clássico, do José Antônio Siqueira Pontes. Nesse caso, ele se concentra naquelas que são as pretensões da teoria pura do direito de constituir uma ciência do direito, as suas pretensões de cientificidade e como é que nós devemos entender o modelo
kelseniano como modelo neokantiano. Então, todos esses vão ajudar em termos de complementação e de aprofundamento das questões que nós vimos aqui. E indicar também a recomendação de 2 livros. Um deles não é um livro sobre Kelsen, é um livro sobre Weber. É o livro do professor Gabriel Kohn, chamado Crítica e Resignação, Max Weber e a Teoria Social, publicado em 2003, e que vocês podem encontrar em edições da Martins Fontes. Esse livro é um livro para compreender qual é a posição do Weber a respeito das ciências sociais. No entanto, ele tem 3 partes, e a primeira parte dele, que se chama O Mundo Dividido, é exclusivamente sobre a montagem da discussão neokantiana. Ela é uma das melhores explicações em português sobre as discussões internas do neokantismo, sobre as relações do neokantismo com a filosofia dos valores, do neokantismo com o historicismo, o que distinguia os neokantianos entre si, no que eles discutiam dentro da escola de Marburgo, como é que isso influencia a formulação do Weber, como é que o Weber tenta ir para além dessas formulações, como é que o tipo ideal weberiano é uma certa construção da ideia do Festein, que está colocado pela escola de Baden. Tudo isso é muito bem explicado, com muita clareza, pelo professor Gabriel Kohn, e eu recomendo como sendo uma introdução às discussões do neokantismo, e depois você faz o exercício de ver como é que elas se aplicam ao Kelsen. Vai ajudar neste exercício o livro de outro dos meus amigos, de um amigo muito querido, Ricardo Evandro Santos Martins, que é o livro A Ciência do Direito como uma Ciência Humana, Hans Kelsen e a Influência do Neokantismo. O Ricardo tem um outro livro, né, que é o de Hermenêutica e Ciência do Direito, em que ele tem um capítulo que examina a pretensão de cientificidade do Kelsen, colocando-a no contexto das discussões do neokantismo. Esse livro também é bastante recomendável. Mas este aqui é exclusivamente sobre a questão que nós estamos discutindo. E ele é, na forma de livro, a articulação mais completa que nós temos acesso em português sobre quais são os parentescos da ideia de ciência do direito do Kelsen com as discussões a respeito do Estatuto das Ciências no neokantismo. Muito bem escrito, com uma pesquisa muito bem feita, com uma linguagem bastante compreensível, em que o Ricardo faz essa reconstrução do parentesco neokantiano do Kelsen de uma maneira que todos nós deveríamos ler e que todos nós deveríamos utilizar como introdução a qualquer aprofundamento sobre Kelsen, a qualquer pesquisa mais qualificada a respeito de Kelsen e da construção dele, da sua teoria do direito, da sua ideia de ciência do direito. Então, essas são as 2 recomendações. Não são as 2 únicas, mas são as 2 para fins de livros em que eu vou me concentrar, para entender melhor toda a articulação da discussão interna do neokantismo, ler o livro do Gabriel Kohn. E para entender melhor como é que as discussões do neokantismo influenciaram a visão de ciência do direito do Kelsen, tanto influenciaram naquilo que ele adotou, como naquilo que ele rejeitou ou reelaborou de maneira original, o livro do Ricardo. O livro do Ricardo Evandro é o livro indicado para fazer isso. Então, dessa maneira, nós atendemos aquela reivindicação que tinha sido feita nos comentários de que nós passássemos também algumas recomendações bibliográficas. Chegamos, então, ao fim da nossa segunda aula, chegamos ao fim da aula sobre Kelsen e o neokantismo. A nossa próxima aula já será sobre o restante do capítulo 1º do Kelsen, sobre o capítulo Direito e Natureza, e será publicado na próxima sexta-feira, na próxima semana. Então, vejo vocês nesta próxima aula. Espero contar com a audiência de vocês mais uma vez. Se puderem, deixem comentários a respeito do que acharam dessa aula
Eu vou colocar as recomendações também no link, na verdade, no comentário, né, da descrição do vídeo, para que vocês possam ter acesso mais facilmente àquilo que foi recomendado. E nos vemos na semana que vem no nosso próximo vídeo de Teoria do Direito.